Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um resumo inteligente. Você já se sentiu que certos padrões emocionais se repetem em sua vida? Ou que algumas dores parecem mais intensas para você do que para outras pessoas? O livro As 5 Feridas Emocionais nos ajuda a compreender como experiências da nossa infância moldam as nossas crenças e comportamentos na vida adulta. Nesse vídeo, vou trazer um resumo claro e direto sobre essas feridas, como elas se manifestam e de que forma podemos iniciar um processo de cura. Fica comigo até o final para entender qual delas está impactando a sua vida. Agora você já sabe. Pegue o seu café e vamos juntos descobrir qual a ferida que está atrapalhando o nosso crescimento. Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. A sua alma escolhe precisamente a família e o ambiente em que ela vai nascer. Todos nós temos a mesma missão nesse planeta: viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Se uma experiência é vivida na não aceitação, ou seja, em meio ao julgamento, culpa, medo, remorso ou algo assim, a pessoa atrai para si, de modo constante, circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias e várias vezes ao longo da vida, a fim de aceitá-lo completamente. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela. Trata-se, na verdade, de não conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, sobretudo, aprender a reconhecer o que nos é benefício e o que não é. O único meio de conseguir isso é tornando-nos conscientes dos efeitos de tal experiências. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarreta consequências. Viver algo e perceber que não era bom para você, isso é viver uma experiência na aceitação. Dê a si o direito de repetir várias vezes o mesmo erro, ou reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessária para se transformar. Porque não compreendemos as coisas logo de cara por causa do nosso ego, que é alimentado pelas nossas crenças. Somente quando os nossos corpos mental, emocional e físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, é que a nossa alma será totalmente feliz. Não se deixe levar pelo ego, que costuma tentar por todos os meios nos fazer crer que resolvemos uma situação. Muitas vezes pensamos: ora, compreendo que o outro tenha agido assim, apenas para não precisarmos olhar nós mesmos e nos perdoar. Nosso ego, dessa forma, tenta encontrar uma maneira furtiva de esquivar-se de situações desagradáveis. Nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira com os nossos semelhantes. Daí, a importância de aprender a se conhecer e se aceitar. É isso que nos possibilita vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Só depende de você decidir tomar as rédeas e ser dono da sua vida, em vez de deixar o seu ego controlá-la. Para ajudá-lo, você pode contar com o seu Deus interior. Essa força está sempre presente, agindo em você. Ela atua de uma maneira a guiá-lo para as pessoas e situações necessárias para que você cresça e evolua. Lembre-se de que o nosso ego não quer que descubramos todas as nossas crenças, pois é com elas que alimentamos e é graças a elas que ele sobrevive.
É possível que você sinta uma certa resistência ao tomar uma consciência de que as pessoas que sofrem de determinada ferida estão reagindo ao pai ou à mãe. Dos pais, aquele com o qual acreditamos nos entender melhor quando somos adolescentes, é justamente aquele com quem temos mais coisas a acertar. É normal sentir dificuldades de aceitar que pensamos o mal do pai ou da mãe, a que tanto amamos. A primeira reação a essa constatação é, em geral, a negação, pois a raiva e, por fim, a aceitação da realidade é o início da sua cura. A ferida da rejeição. A rejeição é uma ferida profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente em seu direito de existir. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança, prestes a criar para si uma máscara de escapista, ao sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário, o que explica por que ela é, em geral, bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Para ela, ser amada torna-se ser sufocada. Mais tarde, essa reação será rejeitar ou fugir quando alguém a amar, pois terá medo dessa sufocação. A ferida da rejeição, ela é vivida com o genitor do mesmo sexo. Esse pai ou essa mãe foi o primeiro a contribuir para despertar a sua ferida já existente. Então, é normal não aceitá-lo e censurá-lo a ponto de odiá-lo. O genitor do mesmo sexo tem a função de nos ensinar a amar, a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. A solidão lhe parece ser um bom lugar, pois receber muita atenção lhe causa medo e ele não sabe como agir. É como se a sua existência fosse excedente. Em família e em qualquer grupo, ele se apaga. Acredita que merece passar por situações desagradáveis como se não tivesse o direito de reagir. Se o escapista vive uma experiência de rejeição com um genitor ou com outra pessoa do sexo oposto ao seu, ele acusa a si mesmo por essa situação e se rejeita dizendo que a culpa é sua se o outro rejeitou. Quanto mais grave a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Quanto mais rejeita a si próprio, mais medo ela tem de ser rejeitado. Ele se desvaloriza, compara-se frequentemente aos que julga serem melhores do que ele, não consegue ver que pode ser melhor que muitas pessoas em determinados assuntos. O escapista, portanto, vive na ambiguidade. Quando é escolhido para algo, não acredita e rejeita a si próprio, muitas vezes sabotando uma situação. Quando não é selecionado, sente-se rejeitado pelos outros. Outra característica do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. As pessoas que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que rejeitamos a nós mesmos. Os temores do escapista, que o impedem de se comunicar com clareza e realizar as suas tarefas, têm a ver com os seus medos. Medo de não ser interessante, medo de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que o outro o escute por obrigação. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil de nos perdoar porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica sua tendência a rejeitar a si mesmo ou a outras pessoas, situações ou projetos. Criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. A ferida do abandono.
Muitas pessoas confundem a rejeição com o abandono. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender às situações vividas, mas sim à dor sentida. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre a da rejeição. Se é a pessoa do sexo oposto, a ferida é sempre do abandono. A ferida do abandono trata de ter e do fazer. Somente a ferida da rejeição toca diretamente no ser. A pessoa com a ferida do abandono, ela acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliá-la. Dos 5 tipos de ferida, o dependente, ao qual denominamos a pessoa com ferida de abandono, é o mais apto a se tornar uma vítima. Ao depararmos com uma pessoa que se comporta como vítima, costumamos nos perguntar como ela consegue arranjar tantos problemas. O dependente, por sua vez, não vive incidentes como obstáculos. Ao contrário, ele encara seus problemas como dádivas, pois chamam a atenção dos outros para si. Isso impede que se sinta abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrava sua ferida de abandono. O dependente parece preguiçoso, pois não gosta de praticar esportes ou executar tarefas manuais sozinho. Ele precisa da presença de alguém ao seu lado. Quando faz alguma coisa pelo outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quando ele recebe a afeição almejada, compartilhando uma atividade agradável com outra pessoa, ele deseja que aquilo dure. E o fim de um prazer é vivido como um abandono. A solidão é o seu maior medo. Por isso, ele se agarra aos outros e faz de tudo para chamar a atenção. Está disposto a qualquer coisa, até mesmo a encarar situações penosas para ser amado. Se por um lado ele quer muita atenção, por outro ele teme, ao demandar demais, que isso termine importunando o outro e esse decida abandoná-lo. Esse tipo de pessoa também tem dificuldades de deixar um lugar ou abandonar uma situação. Mesmo que o lugar para onde se dirija pareça agradável, ele fica triste ao pensar na sua partida. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele a sente no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde ela vem. Para não senti-la, procura a presença dos outros. Esse indivíduo se esconde por trás da sensação de isolamento. Ele se fecha inconscientemente para a coisa ou pessoa que tanto deseja junto de si. Ele não se abre para receber ou aceitar aquilo ou aquele que deseja por medo de não merecê-lo. Até porque ele tem medo das emoções que toda essa tensão poderia fazê-lo viver. É comum observarmos esse comportamento entre os inúmeros indivíduos que sabotam a própria felicidade. Assim que uma relação se torna mais intensa, eles dão um jeito de acabar com ela. A pessoa dependente chora com facilidade, sobretudo quando fala dos seus problemas ou aflições. Em seu pranto, podemos sentir que ela acusa os outros de se esquivarem quando ela tem problemas ou adoece. Acusa até mesmo Deus de abandoná-la. Pensa que tem razão, não percebe que é ela própria que abre mão dos outros. Tampouco se dá conta da quantidade de projetos em curso que ela abandona. Seu ego lhe prega peças, como aliás faz a todos nós. A ferida do abandono afeta a nossa comunicação. Os medos que impedem o dependente de se comunicar com clareza e expor as suas demandas são de chorar, de que o outro vá embora, de que o outro não concorde e ignore o que é dito ou pedido, de receber um não, de não ser apoiado
como espera de não corresponder às expectativas dos outros. Se você se vê nesses medos, precisa compreender que não está sendo você mesmo e que é a sua ferida do abandono que está prevalecendo. Lembre-se de que a nossa incapacidade de nos perdoar pelo que fizemos aos outros ou a nós mesmos é a principal causa de uma ferida. É difícil para uma pessoa se perdoar, pois, em geral, ela nem mesmo percebe que se odeia. Quanto mais profunda a ferida do abandono, maior o grau de autoabandono, ou de abandono de outras pessoas, situações ou projeto. Nós criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos ver. Eis a razão por que atraímos para o nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. É importante saudar tudo com os nossos pais, pois é desse modo que deixamos de repetir os mesmos tipos de situações. Ferida da humilhação. Ao contrário das outras 4 feridas vividas com um genitor específico ou com a pessoa que desempenhou esse papel, a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida com o pai quando esse exerce o papel de mãe, ensinando a criança a ser asseada. A criança que vive na humilhação forjará para si a máscara do masoquista. O masoquista é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que o outro faça. Embora eu tenha dito que a humilhação ou a vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou o que ele tem ou não tem, que desencadeia sua ferida de humilhação. Também observei que fazer e ter coisas se tornam meios para compensar a ferida. É verdade que os 5 tipos de pessoas mencionados aqui podem ter vergonha, entretanto, parece que é a pessoa com a ferida da humilhação que a sente com mais regularidade. Devo esclarecer agora a diferença entre vergonha e culpa. Sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que a pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, ele esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ele ganha. Toda vez que ele tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes sente-se humilhado porque os outros se aproveitam dele. Desde jovem, ele evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. O masoquista costuma ser hipersensível. Qualquer coisa o afeta. Por isso, ele faz tudo para não magoar os outros. Quando alguém, sobretudo seus entes queridos, se sente infeliz, ele se julga culpado. Acha que deveria ou não deveria ter dito ou feito alguma coisa. O maior medo do masoquista é, portanto, a liberdade. No fundo, ele está convencido de que não saberia administrar o fato de ser livre. Logo, arranja inconscientemente um jeito de não ser. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim a sua reação ao que você vive por causa das suas feridas não curadas. Ferida da traição. A criança que se sente traída pelo genitor do sexo oposto, sempre que esse não cumpre com uma promessa ou trai a sua confiança.
Quando a criança começa a viver experiências de traição, ela cria para si uma máscara para se proteger, como no caso das outras feridas. Essa máscara é a do controlador. O masoquista controla para não se sentir envergonhado de si mesmo ou para não causar vergonha a alguém. Ao passo que o controlador age para garantir que os compromissos que assumiu sejam respeitados e para ser fiel e responsável de maneira a se assegurar que os outros cumpram igualmente os seus compromissos. Recrimina-se energeticamente quando desistem de um projeto por medo de ir até o fim. Ele tem muita dificuldade de aceitar a fraqueza dos outros. Como sentem dificuldade de aceitar qualquer forma de traição proveniente delas mesmas ou dos demais, eles se esforçam ao máximo para ser pessoas responsáveis, fortes, especiais e importantes. Dessa forma, o controlador satisfaz o seu ego, que não suporta perceber que ele próprio seja capaz de cometer uma traição. Não se esqueça de que todas as nossas feridas são expostas para nos lembrar de que se os outros nos fazem sofrer, é porque fazemos a mesma coisa com eles, ou a nós mesmos. Isso pode não ser compreendido e nem aceito pelo ego. O controlador tem uma personalidade forte, afirma suas crenças com veemência e espera que eles concordem com elas. Forma rapidamente uma opinião sobre determinada pessoa ou situação e tem convicção de que a razão está do seu lado. Afirma o seu ponto de vista de maneira categórica e quer a todo preço convencer os demais. Dos 5 tipos de personalidade, o controlador é o de humor mais instável. No momento, pode transbordar amor e atenção. No minuto seguinte, perder as estribeiras por causa de um pequeno incidente. O controlador deve, então, trabalhar a paciência e a tolerância, sobretudo quando uma situação o impede de fazer as coisas à sua maneira e segundo as suas expectativas. Ferida da injustiça. A pessoa com a ferida da injustiça é aquela que não se sente apreciada em seu justo valor, que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. Um indivíduo também pode sofrer de injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Ela vive uma ferida principalmente com o genitor do mesmo sexo. A pessoa com essa ferida prefere isolar os seus sentimentos, acreditando que assim irá se poupar. A máscara criada para se proteger nesse caso é a rigidez. Nunca tem tempo para nada, mas não é por falta de tempo, e sim porque quer que tudo saia perfeito. O rígido não gosta de atrasos, porém, como leva muito tempo se arrumando, tende sempre a se atrasar. Se uma pessoa decida por questionar alguma decisão que ele tomou, que ele sabe ter sido honesta e justa, ele vivencia aquilo como uma injustiça e se ressente da injustiça. O mérito é importante para o rígido e significa obter uma recompensa decorrente de uma boa performance. Se recebe muito sem ter se esforçado, julga não merecer e dá um jeito de perder tudo que recebeu. A pessoa que veste essa máscara não se permite parar, divertir-se ou descansar. Julga-se obrigado a estar sempre em ação. Assim, ele cumpre o seu dever. Como há sempre muito a fazer no dia a dia, isso significa que o rígido raramente se permite relaxar sem se sentir culpado. Ele então se justifica quando descansa ou se diverte. Um indivíduo rígido gosta de tudo arrumado, detesta ter que procurar alguma coisa. Alguns podem se tornar obsessivos em sua aflição para que tudo esteja de maneira perfeita. Agora que conhecemos um pouco de cada ferida, gostaria de lembrá-los que a primeira etapa para a cura de uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, resignar-se a ela. Aceitar significa olhar e observar,
sabendo que resolver as pendências faz parte da experiência do ser humano. Criar máscaras para não sofrer, no fundo, é um ato heróico, um gesto de amor para com você mesmo. Essa máscara ajudou a sobreviver e adaptar-se ao ambiente familiar que você escolheu antes de nascer. A verdadeira razão pela qual nascemos em determinada família ou somos atraídos por pessoas com feridas iguais às nossas é que apreciamos que os outros sejam como nós. Assim, conseguimos não nos considerar piores do que eles. Então, começamos a achar defeito nos outros. Não os aceitamos mais como são. Procuramos mudá-los, sem perceber que rejeitamos neles o que não queremos ver em nós, com medo de nos sentirmos obrigados a mudar. Na verdade, não precisamos mudar, precisamos nos curar. Por isso, é tão importante conhecer as nossas feridas. Quanto mais esperamos para tratar as nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que vivemos uma situação que desperta e afeta uma ferida, nós lhe acrescentamos outra camada. É como uma chama que se expande. Quanto mais grave, mais medo temos de tocar nela. Isso vira um círculo vicioso. O ideal é conseguir detectar rapidamente a máscara assim que a colocamos e sem nos julgar ou criticar. Identificar a ferida que tentamos esconder. Talvez você seja do tipo que usa a mesma máscara por meses ou anos a fio antes que a outra ferida se aflore. No momento em que se der conta disso, fique feliz por ter recebido e agradeça o incidente ou a pessoa que tocou a sua ferida, pois lhe permitiu enxergar que ainda não conseguiu curá-la. Você está consciente da sua ferida. Assim, você se dá o direito de ser humano. É de suma importância dar-se o tempo necessário para a cura. Quando você conseguir pensar de modo natural e vestir tal máscara, foi por esse motivo que reagi dessa forma. A sua cura estará bem avançada. O que somos e o que fazemos deve ser a fonte do nosso bem-estar e não os elogios, a gratidão, o reconhecimento ou o apoio que os outros nos dão. Não se esqueça, contudo, de que o seu ego pode lhe pregar peças a fim de que você não tenha consciência das suas feridas. O ego está convencido de que, se o ser humano se tornar consciente delas e as eliminar, ele não será mais protegido e sofrerá. Curamos as nossas feridas interiores da mesma maneira que nos reestabelecemos de nossas feridas físicas. Você já ficou tão impaciente para eliminar uma espinha no rosto que passou a cutucá-la sem parar? O que aconteceu? A espinha provavelmente durou muito mais tempo, certo? E o que acontece quando não temos confiança no poder de cura do nosso próprio corpo? Para que um problema, seja qual for, desapareça, é preciso primeiro aceitá-lo, dar-lhe amor incondicional em vez de querer fazê-lo desaparecer. As suas feridas profundas também precisam ser reconhecidas, amadas e aceitas. Amar incondicionalmente é aceitar mesmo que você não concorde e mesmo que não compreenda o porquê de determinadas situações. Amar uma ferida ou amar as espinhas no seu rosto significa, portanto, aceitar que você as criou por alguma razão específica e, sobretudo, com o objetivo de se ajudar. Em vez de querer fazê-las desaparecer, utilizá-las para se tornar consciente de um aspecto da sua personalidade que você se recusa a ver. Na verdade, elas querem fazê-lo perceber, entre outras coisas, que naquele momento, talvez você receie ser ridicularizado e esse receio impeça de ser você mesmo. Adotando essa nova atitude,
Você pode olhar para suas espinhas de outra forma e pode, inclusive, vir a agradecer a elas. Se você escolheu viver essa experiência adotando esse tipo de atitude mental, é certo que as suas espinhas desaparecerão muito mais depressa, pois terão sido reconhecidas e amadas por sua utilidade. Compreenda que o que você receia receber do outro ou o que neles recrimina também impõe a eles, assim como a si mesmo. Eu termino esse resumo com o poema descrito no livro. Todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Use todas as dificuldades enfrentadas em seus relacionamentos como um trampolim para melhorar o seu bem-estar. Agora que você conhece as 5 feridas emocionais, talvez tenha se identificado com alguma delas. Mas lembre-se, o autoconhecimento é o primeiro passo para a cura. Quando reconhecemos as nossas feridas, podemos começar a transformá-las. Se você gostou desse resumo e quer se aprofundar no tema, na descrição desse vídeo tem o link de compra para esse livro. Agora vai lá nos comentários e me conta se esse livro ressoou com você. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém para se beneficiar com esse conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.